Foram liberadas as mais novas mudanças de balanceamento do Siege, e dessa vez poucos operadores serão alterados, porém vão receber grandes mudanças. As mudanças sendo testadas são na M762 da Zofia, no Tachanka e no seu armamento por completo, e também alguns problemas bem desagradáveis serão corrigidos já nessa nova atualização. Como sempre, o conteúdo do vídeo de hoje já está disponível no servidor de testes para a galera do PC, e todo o conteúdo aqui pode ser adiado ou até mesmo cancelado dependendo da aprovação da comunidade. De qualquer forma, as mudanças aprovadas devem ser reveladas em breve, visto que a atualização deve ser liberada até o fim desse mês em todas as plataformas. Antes de mais nada, esse vídeo está sendo patrocinado pela galera do Standoff 2, um jogo de tiro tático mobile completamente gratuito. O game é focado no modo plantar bomba, porém ele conta com outros 5 modos diferentes para você escolher. Standoff 2 também possui um cenário competitivo bem amplo, e até com participação de algumas equipes brasileiras também. Se você quiser investir nesse jogo, você será fortemente recompensado por isso. A gameplay é bem tranquila e intuitiva. Na minha primeira partida, por exemplo, eu já consegui fazer mais de 30 eliminações bem de boa, e olha que eu nem jogo no mobile, viu? O jogo possui diversos mapas, todos muito bem construídos para essa gameplay de alto nível. E olha só que massa, o game possui diversas skins de armas muito bem trabalhadas e baratas. Com centavos, por exemplo, você compra uma skin de arma lendária. E melhor, se você não quiser ela ou quiser uma grana adicional, você pode vender na loja pelo valor que quiser e esperar os outros jogadores comprarem. E finalizando partidas você ganha moedas essas que podem ser utilizadas para abrir e comprar mais caixas com skins novas também. Standoff 2 é definitivamente o jogo que você precisa conhecer. Acesse o link de download aqui na descrição e comece a jogar gratuitamente agora. Me adicionem lá pra gente trocar umas balinhas, viu? E muito obrigado galera do Standoff 2 pela moral. Bom galera, e está no ar o conteúdo da atualização 2.2 para testes. Essa aqui é a mais nova atualização de mid-season da Northstar, o que é meio estranho visto que a gente está praticamente no começo da temporada e nem mesmo o primeiro modo arcade chegou ainda, né? Mas enfim. Antes de mais nada, a primeira novidade já está disponível no jogo de geral, que no caso é a coleção do Outbreak que retornou nesta semana e estará disponível até o dia 13 na próxima terça-feira. A coleção é a mesma vista em 2018 com a Operação Quimera com 50 itens novos, incluindo o Elite temático da Ashe do Outbreak, headgears, uniformes, skins universais e 5 amuletos especiais também. Ao entrar no jogo, você desbloqueia automaticamente um pacote gratuito, mas você pode adquirir mais pacotes separadamente no menu, ou pode comprar a coleção completa com todos os itens por 612.500 pontos de credibilidade, ou 14.700 créditos R6 se for mais fácil para você. Nem preciso dizer que essa novidade não foi muito bem recepcionada, né? A gente sabia que a coleção ia retornar, eu já trouxe aqui no canal pra vocês, mas não era muito esperado que a Ubisoft iria liberar isso do nada, sem nenhum contexto ou evento especial junto, o que gerou aquele sentimento de zero hype pra coleção e, como sempre, aquela revolta padrão pelo preço altíssimo para poder desbloquear toda a coleção. Mas de qualquer forma, para quem não tinha os itens, agora é um ótimo momento para conseguir todos de uma só vez. E para quem já tinha a coleção desde 2018, tem como converter esse pack gratuito em até 300 créditos R6 para você. Então fica aí a dica, viu? E não, esse não é o evento sazonal dessa operação. Então se você tá pensando em desbloquear tudo, pensa bem, pois os eventos especiais eles te dão a chance de ganhar muitos créditos R6 bem tranquilo, viu? Mas vamos lá, a primeira novidade sendo testada para a atualização 2.2 é isso mesmo que vocês estão vendo, favela na ranqueada. No ano passado a Ubisoft estreou esse estilo de retrabalhos que recriam mapas que são exclusivos da casual e não têm o objetivo de migrarem para o competitivo. Mas dessa vez a história é diferente. O feedback sobre favela retrabalhada foi tão bom que a Ubisoft quer testar se de fato tem como trazer o mapa para Ranked. A ideia aqui é adicionar o mapa sem remover qualquer que seja o mapa disponível hoje na Ranked, o que quer dizer que a gente receberia a versão retrabalhada, com todas as melhorias feitas no mapa, mas na versão noturna de favela. Há alguns anos, alguns jogadores reclamavam do fato dos mapas noturnos estarem na ranqueada, porque eles alegavam que isso dificultava a jogabilidade e até mesmo a visibilidade em algumas áreas dos mapas. E após anos dessa remoção, a Ubisoft está trazendo a favela retrabalhada noturna para a rotação ranqueada. Porém, se essa mudança de fato entrar em vigor já com essa atualização, na próxima temporada eles podem adicionar a versão diurna de favela. Ou até quem sabe eles não pensem em mudar nada em favela.
até porque os contornos dos operadores podem mudar bastante a história também. Inclusive, caso você tenha perdido e não ficou sabendo dessa, clica aí acima nesse cardzinho e confira as mudanças oficiais sendo preparadas para a próxima temporada do Siege. Agora falando dos operadores em si, começando com as mudanças de armamentos, a Frost é a primeira vítima. A segunda Frost perdeu a mira de 1x5 da sua customização, enquanto a MX4 da Alibi recebeu a mesma mira na sua customização. A escopeta ACS-12 dos italianos também recebeu novidades. No caso, a arma perdeu a mira com um zoom de 1x5 e ganhou a mira 2x no lugar. Com a Alibi, a ideia é realmente deixar ela mais completa, e com a Frost o oposto. Pela Frost ter acesso a 12 secundária, escudo, mira 1.5 e tudo mais, agora eles querem aproveitar a oportunidade para balancear a arma da Frost primeiro, para depois começarem os ajustes nos capachos da operadora. Então provável que a gente fale mais da Frost durante os próximos meses também. Outro operador alterado foi o Tachanka. O operador perdeu seus alarmes de proximidade e ganhou o escudo implantável no lugar. Além disso, o Tachanka também recebeu uma série de ajustes nessa atualização. Começando com o lançador Shumika, a munição total foi aumentada de 10 para 14 projéteis, sendo 7 no primeiro cartucho e mais 7 que ficam aguardando o reload basicamente. Com a metralhadora DP-27, o poder de destruição da arma foi aumentado em até 5 metros, e até 8 metros foi levemente aumentado, e a partir disso nem abrir pixel mais com apenas um tiro ela abre. Após as últimas mudanças feitas no começo dessa temporada, a Ubisoft está preparando essas alterações para tornar o Tachanka um operador mais viável. Agora, substituindo o alarme de proximidade por um escudo, que serve para ajudar o Tachanka a conseguir usar o lançador sem grandes preocupações de ficar exposto e tudo mais, junto disso, a DP-27 se torna ainda mais útil na modelagem do mapa. Agora abrir pixels e fazer rotações fica ainda mais fácil sem precisar gastar toda a munição disponível da arma. Como o ADS e o dano da arma foram ajustados no começo da temporada, essas mudanças servem apenas para dar a polida final na metralhadora e no Tachanka por completo. Falando de nerfs agora, a Zofia é a avisada da vez. As mudanças foram feitas principalmente na M762, que agora recebe um aumento no recuo vertical, que no caso sobe mais, e recebe uma propagação que faz com que a arma puxe mais para a esquerda. A ideia é fazer com que a M762 se torne mais difícil de controlar, talvez fazendo com que a galera dê uma chance de conhecer a LMG da Zofia ao invés do fuzil. A Ubisoft ainda mencionou que hoje a Zofia tem muita utilidade no papel de fragger, e pra galera que utiliza ela mais para avanços rápidos assim, foi recomendado eles utilizarem a partir de agora mais o Ace, o Sled ou até mesmo a Iana no lugar. Então basicamente a ideia é tornar a Zofia uma agente mais tática, como a Ashe deveria ser, mas a gente sabe que a Ashe se destaca bem mais pelo seu hitbox, armamento e tudo mais que faz a Ashe ser a Ashe, né? Enfim, durante os testes, de fato, a arma tá bem mais difícil de descontrolar, isso é fato. Mas como dito pela Ubisoft, agora a M762 ela tem um padrão de recuo menos aleatório, então com o tempo é previsto que a galera aprenda a controlar ela sem grandes dificuldades. Durante os testes eu realmente achei o compensador uma escolha viável para a arma, mas eu ainda não acho que esse vai ser o cano predileto da galera. De qualquer forma, confere aí o antes e depois da arma sem nenhum acessório aplicado, exceto a mira. Outra mudança foi nos dados de duas escopetas, como de costume. A primeira delas é a ACS-12 dos italianos, que teve seu dano aumentado de 59 para 69 HP por disparo. Na prática, isso quer dizer que em operadores 1 de blindagem, ele dá 10 HP a mais de dano, padrão. Com operadores 2 de blindagem, que são os mais populares, a diferença é de 9 HP por disparo, mas ainda assim são necessários 2 disparos para te finalizar. E com operadores que são super protegidos com 3 de blindagem, a diferença é de 8 HP. Mas agora, ao invés de 3, eles aguentam apenas 2 disparos na região do peito, o que na prática é bem forte, viu? A segunda arma modificada é a TCSG-12 do Kaid e do Goyo. Dessa vez o dano da arma foi aumentado de 57 para 63 de dano. Com operadores 1 de blindagem na prática, a diferença é de 6 HP a mais padrão também. Com operadores de 2 de blindagem, 5 HP de diferença a mais após essa mudança. E com operadores bem protegidos, os 3 de blindagem sofrem apenas 5 HP a mais.
Porém, assim como a ACS-12, ao invés de 3 disparos, esses operadores aguentam apenas 2 disparos agora. A ideia com isso é tornar ambas as armas mais atraentes, não ao ponto de ficarem overpowered ou coisa do tipo, mas que fiquem mais atraentes se comparado com a Alda, MX4, Vector e com a AUG A3 também. E para concluir, foi cancelado temporariamente o retrabalho que estava em produção para Nuke. Ao decorrer das últimas temporadas, a Ubisoft veio testando mudanças aqui e ali no retrabalho da Nuke, tornando ela indetectável por gadgets de proximidade, depois removendo a habilidade do réu abafar os sons dos passos da operadora, e agora, após eles terem recebido o feedback que é mais vantajoso manter a redução dos passos do que fazer com que ela se torne indetectável para alguns gadgets, visto que a redução de ruídos é mais universal do que os gadgets, já que vai variar de equipe para equipe, trazer banshees e gadgets de proximidade ou não, eles decidiram deixar esse retrabalho em espera por enquanto. O que quer dizer que na próxima vez que eles falarem a respeito da Nuke, as mudanças serão diferentes desse último retrabalho proposto. E como padrão em todas as atualizações, esse patch irá corrigir 17 problemas que vinham acontecendo nessa temporada, incluindo problemas do jogo travar o seu mouse e impedir a câmera de poder ser movimentada para os lados, e também o problema de abafar o som da C4 enquanto você agacha. Atualmente, se você puxa a C4 enquanto você agacha, você acaba abafando o som da C4 para o seu adversário, e agora nessa nova atualização isso não acontece mais. Essas são todas as mudanças sendo preparadas para a atualização 2.2, que deve dar as caras até o fim desse mês em todas as plataformas, trazendo junto também o novo evento sazonal especial do Rainbow Six Extraction, que inclusive tem algumas novas informações para eu mostrar para vocês, mas vamos deixar isso para um próximo vídeo. Por enquanto eu quero saber a sua opinião a respeito de todas essas mudanças e balanceamentos a caminho pro Siege. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito, viu? Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo do canal GC Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera.